Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Matéria nova hoje. Eu não sei como é que é o esquema, se o pai vem buscar a prova, que é o mesmo esquema do outro bimestre. Vocês vão ter prova do segundo bimestre. Aviso uma coisa, não vou aceitar a prova que o aluno coloque somente a resposta. Tem aluno que inventou resposta, chutou qualquer coisa e entregou. Não é por aí que a banda toca. Tem que levar as coisas a sério. Eu cumpro a minha parte, vocês têm que cumprir a de vocês. Eu quero cálculo. Não existe prova de matemática sem cálculo. Ninguém tem... Eu faço cálculo, como é que o aluno não vai fazer? Tem que fazer os cálculos das questões e colocar a resposta final. Com capricho, organizada. A prova deve ir a semana que vem, não sei a data aí que a Mônica botou no horário, mas vai ter prova, não vai demorar muito. Eu estou preparando a prova hoje e vou dar matéria nova. Essa matéria de hoje não vai entrar na prova, vai entrar o assunto até a aula anterior, talvez até 2 aulas antes. Vou dar uma prova tranquila de segundo bimestre. Então essa matéria de hoje não vai entrar na prova, fica tranquilo. Vai entrar para a próxima. Vamos à aula de hoje então. Regras de 3 compostas. Eu vou dar 2 exemplos, montar a tabela para explicar o passo a passo de regra de 3. Aqui um exemplo. Em 3 dias de trabalho, uma fábrica produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar 8 máquinas. Em quantos dias? Em quantos dias é a nossa incógnita, que a gente vai batizar de X. É o que a gente quer saber. Então ele levava 3 dias para produzir 360 metros com 8 máquinas. Em quantos dias poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar 6 máquinas? Quando a gente tem um problema de regras de 3, simples ou composta, a gente tem que ler uma vez, 2 vezes. Observa uma coisa aqui. Ele levava 3 dias para produzir 360 metros. Ele quer saber quantos dias agora ele vai levar para produzir 1.080 metros. Você veja que aumentou muito a quantidade de metros. Então a gente por aqui já tem ideia de se os dias vão aumentar ou diminuir. Em 3 dias ele fazia 360 metros. Em quantos dias ele vai fazer 1.080? Aumentou o número de dias. Em quantos dias ele poderá produzir isso aqui de tecido, fazendo funcionar 6 máquinas. Olha bem, outra coisa, ele produzia em 3 dias 360 metros de tecido, com 8 máquinas. Ele agora resolveu diminuir o número de máquinas. Eram 8, diminuiu o número de máquinas para produzir mais tecido. Vai querer saber quantos dias. Então vamos lá. Para resolver esse problema, vamos montar uma tabela. Número de dias. Isso aqui são as grandezas envolvidas. Número de dias, tecido que é em metros, número de máquinas. Aí a gente na tabela coloca, em 3 dias, que é o que está no problema, ele produz 360 metros de tecido utilizando 8 máquinas. Está aqui na tabelinha, conforme a gente leu o problema e está montando. Quer saber quantos dias? Batizou de X, é a nossa incógnita. Ele vai produzir 1.080. Você vê que daqui para cá aumentou a quantidade de tecido produzida. E eram 8 máquinas, agora são 6 máquinas. Diminuiu o número de máquinas. Então, o que vocês acham? Vai aumentar ou diminuir o número de dias? Analisa bem. Com certeza
x vai ser um número maior que 3, porque aumentou a quantidade de tecido produzida e diminuiu o número de máquinas. É uma coisa óbvia. O número tem que ser um número maior do que 3. Vai aumentar o número de dias quando a gente fizer os cálculos. Então está bem explicadinha a tabela. Então vamos lá, quais são as grandezas que estão envolvidas e se é diretamente ou inversamente proporcional, que já foi dado na aula anterior. Ó, número de dias e a produção em metros são grandezas diretamente proporcionais. A gente colocou aqui, diretamente proporcional. Número de dias e o número de máquinas trabalhando são grandezas inversamente proporcionais. Você vê que os dias aqui, ó, quando diminui ou quando aumenta, ó, inversamente proporcional. Aí a gente arrumou do jeito que está aqui, ó. 3 está para x, assim como 360 está para 1080, vezes... Por que eu não botei 8 está para 6? Porque elas são grandezas inversamente, então inverte, ó. Eu fiz a inversão. Grandezas, essas são grandezas diretamente proporcionais e essa outra aqui é inversamente proporcional. Eu inverti. Então vamos lá, lembrando que isso aqui é um produto. Se é um produto, eu posso multiplicar esse número por esse, o denominador esse por esse, e em seguida simplificar. Ou eu posso simplificar antes. Ó, eu cortei um zero com um zero. Aqui deixa quieto. Cortei um zero com um zero. Ficou 36 dividido por 108. 36 é divisível por 36. Então eu dividi por 36, deu 1. 108 é divisível por 36. Eu botei aqui, dividido por 36, deu 3. E esse 3, aqui eu nem simplifiquei, tá? Vou simplificar lá. Aqui sobrou o quê? 1 vezes 2. Não, aqui, desculpa. Eu dividi todo mundo aqui por 36, esse e esse. Cancelei primeiro 1, 0 com 0, dividi por 36, deu 1. 108 por 36, deu 3. Esse 3, eu simplifiquei, como é produto, eu posso fazer isso, ó. 3 dividido por 3 vai sobrar 1 aqui embaixo. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, repete aqui, ó, 3 está para x. Vamos pegar o que sobrou da simplificação, ó. 1/3, tá aqui, ó. 1/3 é o resultado da simplificação, vezes 2/8 é o resultado da simplificação. Quando chegou aqui, como isso aqui é um produto, aí eu dividi. 3 deu 1 e 6 por 3 deu 2. Eu ia fazer aqui, mas resolvi repetir e fazer lá. Tá? Aqui é a simplificação. Continuando, sobrou quem? 3 está para x, assim como 1 vezes 2 deu 2. 1 vezes 8 deu 8. Aqui ainda dá para reduzir, ó. 2 é divisível por 2 dá 1. 8 é divisível por 2 dá 4. Finalmente, 3 está para x, assim como 1 está para 4. Ó, 1 está para 4, 1/4. Aí cruzou, x vezes 1 dá x e 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 4, 12 dias. A gente queria saber o número de dias. Tá aqui. Aumentou. A gente já sabia disso. Diminuiu o número de máquinas, aumentou a produção. Claro que vai aumentar o número de dias trabalhados. Está aqui como era esperado. X igual a 12 dias. Número 1 está feito. Número 2. Um ciclista percorre 168 quilômetros em 3 dias
pedalando 4 horas por dia. Em quantos dias, quer saber o número de dias, ele faria uma viagem de 250 quilômetros? Olha, era 168 quilômetros, aumentou, faria uma viagem de 252 quilômetros, pedalando 3 horas por dia. Ele pedalava 4 horas e percorria 168 quilômetros. Aí ele quis fazer uma viagem, quer saber quantos dias ele vai levar para fazer essa viagem, pedalando uma quantidade de quilômetros maior, 252 quilômetros em 3 horas, diminuiu o número de horas. Então vamos montar o nosso quadrinho aqui. Distância, número de dias, número de horas por dia. Então, a primeira distância que ele percorreu foi 168 quilômetros. A segunda distância foi 252 quilômetros. Números de dias. Ele pedalou 3 dias. Quer saber quantos dias? X. Número de horas por dia. Ele pedalava 4 horas por dia. E vai passar a pedalar 3 horas por dia. Ó, mudou aqui, ó. Diminuiu aqui. Era 4, diminuiu para 3. Então, vai ter que inverter na hora de montar. Toda vez que isso acontecer, tem que inverter, como no anterior. Então, vamos lá. Por aqui a gente monta 3, ó. Ainda botei uma ressalva aqui, ó. Número de dias e distâncias percorridas. Ó, número de dias e distâncias são grandezas diretamente proporcionais. Número de dias e o número de horas pedaladas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Ali vai inverter. Então vamos armar de acordo com a tabela. Ó, 3 está para X, assim como 168 está para 252, vezes invertendo, que era 4, 3 ficou 3 quartos, inverteu. Como isso é um produto, já falei no anterior, multiplica esse por esse, simplifica todo mundo depois, ou vai simplificando antes, que eu acho melhor. Então, repete esse, vamos simplificar. Simplificando esse, e esse aqui deu 42, aqui deu 84. Porque eu dividi por 3, ó. Eu fiz esse com esse, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 252 dividido por 3 vai dar 84. Esse com esse, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 168 dividido por 4 vai dar 42. Então, simplifiquei esse com esse e esse com esse. Está aqui os resultados. De onde concluímos que 3 está para X, assim como já melhorou, já diminuiu para facilitar minhas contas. 42 vezes 1, que é o que sobrou da simplificação. 42 vezes 1 dá 42. 84 vezes 1 deu 84. Ainda não está irredutível. Posso simplificar mais. Então, 3 está para X, assim como vou simplificar isso aqui. Aí, o que eu fiz? Para não fazer a simplificação aqui, eu botei um rascunho aqui para vocês verem e depois levar o resultado para lá. Ó, rascunho, 42 sobre 84. Esse é par, divide todo mundo por 2. Deu 21 em cima, 42 dividido por 2 dá 21. 84 dividido por 2 deu 42. Ainda posso dividir mais. O 21 é divisível por 7. O 42 também. Então, divido todo mundo por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 42 dividido por 7 dá 6. Sobrou 3 sextos, que não está irredutível. 3 sextos, a fração não está irredutível. Então, não é a resposta final. Eu divido por 3 aqui, dá 1.
divido 6 por 3, dá 2. Resultado final, 1/2, tá aqui. Aí eu trouxe para cá, ó, o resultado dessa continha aqui, que eu saí fazendo o rascunho aqui, deu 1/2. Então, vamos lá. 3 está para x, assim como, em vez de botar isso, coloca o resultado final. 1/2. Cruzou, ó, cruza, x vezes 1 dá x. 3 vezes 2 dá 6. X igual a 6 dias é a resposta. E para casa, página 64. Ok? Leiam com atenção, olha de novo, monta a tabelinha, olha a simplificação de cada coisa que facilita os cálculos. Um bom final de semana para vocês, um abraço. Até a próxima.